Segundo segmento de crase, nosso estudo de regência e crase. Vamos agora ver os casos proibidos de crase e os casos especiais. No segmento anterior, só lembrando, vimos os empregos da crase, os diferentes empregos, e os casos opcionais, tão frequentes em concurso público. Vamos começar, queridos, pelos casos especiais. As palavras que estão aqui. Primeira delas, casa. Pois quando nós nos referimos à nossa própria casa, independentemente do verbo, nós não teremos crase quando significar a nossa frase ir à própria casa. Eu digo a vocês, vou à casa. Modernamente o pessoal diz vou para casa e na fala até vou para casa. Numa linguagem coloquial, oral, vou para casa. Mas o vou à casa é perfeito também. Vou à casa, num bom português. E nesse caso, não há crase, não utilizamos crase, é só a preposição, unicamente a preposição. Quando eu me referir à casa, querendo dizer a minha própria casa. Então, vou à casa sem crase. Vou colocar a frase aqui ao lado, ó. Agora vou à casa, a minha casa. Vou à casa. Lógico, se eu usar o minha, segmento anterior, pronome possessivo feminino singular. Crase opcional. Não usando minha, crase proibida. Vou à casa. Adeus, tchau. Palavra terra. Quando eu não posso usar crase antes de terra? Quando eu não estiver em terra firme e a minha frase se referir à ida à terra firme. Eu vou à terra. Estou no mar, estou numa lagoa, num rio. Não importa se num barco, nadando. Não importa. Quando eu quero dizer que vou à terra firme, já que eu não estou nela, eu não vou usar crase. Vou à terra. Os marinheiros dizem, vamos à terra. Portanto, vou à terra, significando terra firme, não há crase. E distância, se eu não determinar qual é a distância, também não utilizarei o acento indicativo de crase. Vi meu amor, vi a garota, a distância, vou colocar aqui, ó, a distância, sem crase nenhuma. Vi meu amor à distância. Portanto, sem crase o à distância, vamos colocar mais à esquerda, à distância. Vou retomar as três primeiras. Se eu determinar a casa, modifica a regra. E eu passo, por causa do verbo, passo a ter a crase obrigatória. Eu vou à casa dos meus pais. Eu vou à casa paterna. A casa dos meus pais. A crase passa a ser obrigatória. De proibida, nós temos agora uma crase obrigatória. Eu determinei a casa, eu especifiquei a casa, determinei crase obrigatória. Vou à casa das lâmpadas. Crase obrigatória. Determinou crase. A mesma coisa acontece com terra. Eu vou à terra natal, aqui, a terra em que eu nasci. Eu vou à terra do Pelé, o eterno rei do futebol. Três Corações, Minas Gerais. Pelé tricordiano. Vou à terra do Pelé. Especifiquei terra, crase obrigatória. De proibida passa a ser crase obrigatória. Eu vou ter de utilizar o acento indicativo de crase, o acento grave. E distância, nossa terceira palavra, mesmo procedimento. Vi a garota à distância de 500 metros. 500 metros. Determinei a distância. De proibida, a crase passa a ser obrigatória. Então, cuidado com que a frase do concurso da questão elaborada pela banca apresenta, o que a frase apresenta. Determinou, crase obrigatória, porque o verbo exige a preposição e a palavra é feminina.
Não determinou casa, terra e distância, decorando as três, casa, terra e distância, crase proibida. Agora vejam aqui, Itália e Portugal, lugares. Lugares. O que acontece com os lugares? Cidades não aceitam artigo, raríssimas, mas raríssimas exceções mesmo, como o Rio de Janeiro, o Recife, o Cairo, o Havre, um porto francês, o Porto, a cidade do Porto, em Portugal, aceitam artigo masculino, mas, por regra, cidades não aceitam artigo. Portanto, não há como ter crase antes de cidades. Estados e países, depende, alguns aceitam artigo masculino, a maioria, né? O Brasil, o Peru, o Chile, o Afeganistão, o Paquistão. Países com artigo masculino não interessam para a crase. Outros com artigo feminino interessam sim a crase. A Argentina, a Itália, a Alemanha, a Índia, a Turquia. Mas há países que não aceitam artigo nenhum, nem masculino, nem feminino. Nós temos exemplo de Portugal, Israel. Os estados a mesma coisa. Bahia aceita artigo, a Bahia. Mas Santa Catarina não aceita, São Paulo não aceita. Eu volto de São Paulo, de Santa Catarina. Portanto, cidades não aceitam artigo. Estados e países, temos de ver caso a caso. Nos casos em que nós temos artigo masculino, crase fica fora, já que a crase é feminina, por sua essência. Exceção feita ao aquele e o aquilo, não é? Que nós já vimos no segmento anterior. Portanto, para ver se a palavra aceita artigo feminino ou não aceita artigo nenhum, nós utilizamos uma brincadeira já consagrada por todos os gramáticos. Na frase, eu vou à Itália. Será que temos crase? Sabemos que sim, porque a Itália é um belo país. Aceitou artigo e o verbo ir pede preposição. Sabemos que tem crase, sabemos. Mas há uma brincadeira que vale ser utilizada. Vou à Itália, eu volto da Itália. E quando eu escrevo volto da Itália, eu utilizo a contração da preposição de com o artigo a. Volto da Itália. Vejam aqui, eu volto da Itália. Se eu não gostei desta brincadeira, eu volto da Itália, que é o de mais a, eu posso usar uma outra brincadeira. Eu estou, agora, neste momento, eu estou na Itália. Preposição em, contraída com o artigo a. E provou que tem crase em eu vou à Itália. Agora, eu vou a Portugal, mudei o país. Ainda na Europa, eu vou a Portugal. E aí, tem crase, lógico. Não tem não. Lógico que não tem. Não tem crase em Portugal. Como eu verifico o não emprego de crase aqui? Eu vou a Portugal, aqui eu coloquei o sujeito, pronome pessoal reto eu, volto, inverti o verbo, volto, de Portugal. Olhem lá, eu volto de Portugal. Única e exclusivamente a preposição de. Pura preposição, o que nos prova que vou a Portugal também é pura preposição. Não gostei da brincadeira do volto de, eu estou, vou usar o sujeito de novo, o verbo estar no presente do indicativo, eu estou em Portugal, pura preposição, apenas a preposição em, o que nos leva à conclusão de que aquele a também é pura preposição, não cabe crase. Mas olhem o detalhe. Nas três primeiras palavras, quando eu determinei, passei a ter crase. A mesma coisa acontece com os nomes de lugares. Se eu disser, eu vou a Portugal de Camões, vamos colocar aqui o de Camões? Eu vou a Portugal de Camões. Invadir aqui um pouquinho a outra área. Portugal de Camões. Luís de Camões, Os Lusíadas. Eu volto da Portugal de Camões. Vejam que agora eu tenho preposição mais artigo. A contração, eu volto da Portugal de Camões. E aí a crase se torna obrigatória.
obrigatória. Eu estou na Portugal de Camões. Não é qualquer Portugal, é na Portugal de Camões. Luís de Camões, um dos grandes escritores portugueses. Modifiquei a frase. Determinei o nome de lugar. Outro exemplo. Eu vou a Itapema, cidade, já sei, não tem crase. Não preciso nem fazer, eu volto de Itapema, eu estou em Itapema. Cidades não aceitam artigo, não aceitam crase. Agora eu vou a bela Itapema. Determinei. Volto da bela Itapema. Eu estou na bela Itapema. Vou a Florianópolis. Volto de Florianópolis. Estou em Florianópolis. Sem crase. Vou a Florianópolis das belas mulheres. Eu volto da Florianópolis das belas mulheres. Eu estou na Florianópolis das belas mulheres. Alterei porque determinei a cidade de Florianópolis com das belas mulheres. Crase obrigatória. Cuidem esses detalhes. São os casos especiais de crase. Agora temos o emprego proibido da crase. Vamos dar espaço aqui. Vamos ver o emprego proibido da crase. Ok? Vamos apagar aqui. Quando eu sou proibido de usar o acento indicativo de crase. E aí são 7, os chamados 7 pecados mortais da crase, senhores. 7 pecados mortais da crase. Primeiro, o mais óbvio, não há crase antes de nome masculino. A crase é, em sua essência, feminina. Então, quando eu digo aos senhores, vou a pé, esse a é pura preposição, já que pé é masculino. Eu falei a Pedro, ou ao Pedro, como queiro, falei a Pedro, a verdade. Não tem crase. Não tem crase porque o nome é masculino. Certo? Nomes masculinos não aceitam crase. Mas, professor, eu vi em determinada prova, ele vestia a Luís XV e com crase. Luís XV é um nome masculino. Vejam que aqui eu tenho subentendida uma palavra feminina, moda. A moda Luís XV. E aí a crase se dá. Não por causa do Luís XV, que é um nome masculino, mas por causa da palavra moda, que é feminina. Então, se eu puder incluir na frase dada a palavra maneira e moda, e essas frases ficarem corretas, com maneira ou com moda, a moda milanesa, por exemplo, a milanesa, a moda como é feita em Milão, a comida, a moda milanesa, se eu puder inserir na frase moda e maneira, evidentemente crase, mas só se eu puder inserir aquela palavra que foi omitida de propósito, propositadamente foi omitida, moda ou maneira. Então, não é por causa de Luís XV, é por causa da palavra moda, que está subentendida aí. Antes de palavras masculinas não há crase. Antes de verbos, verbo não tem artigo, como é que vai ter crase? Então saiu a procurar pelo amigo. Saiu a procurar, né, pelo amigo. Ora, esse a antes de procurar, procurar é verbo, é pura preposição. Não há artigo antes de verbo, ok? Por isso o exemplo dado no segmento anterior, a partir de, que é uma locução prepositiva, porque tem o de depois do partir, não recebe crase, não se enquadra na regra de crase. Apesar de ser uma locução prepositiva, a palavra central não é feminina, é um verbo, verbo partir. Artigos indefinidos, não há crase antes de artigos indefinidos. Eu me refiro a uma pessoa sincera. Por que não há crase aí? Porque a pessoa optou por usar o artigo indefinido. Eu me refiro a uma pessoa sincera. Se eu quero crase, eu devo substituir o artigo indefinido por um definido. Referiu-se à pessoa sincera. E aí teremos crase. Porque eu substituí o uma pelo pronome, pelo artigo definido a. Como o verbo referir-se, ou referir-se aí, verbo mais pronome pessoal oblíquo átero.
exigem a preposição a, o verbo exige a preposição a, mais o a artigo definido antes de pessoa, palavra feminina, temos caso de crase, mas não aqui, artigo indefinido. Preposições. A reunião está marcada para as 10 horas. Para as 10 horas. Não tem crase? Mas o senhor disse que a crase, quando o horário é certo, temos crase, desde que não caiamos nos casos proibidos, desde que não haja nenhum impedimento. Aqui eu tenho a preposição para, por isso esse as não terá crase. Se eu não tiver a preposição, sim, às 10 horas iniciou a reunião iniciou às 10 horas, perfeito, crase, perfeita. Mas no momento que eu usei para, preposição para, não há crase. Sobre a terra, preposição sobre. Perante a comissão julgadora, compareceu perante a comissão julgadora, preposição perante. Depois de preposições, não há crase. Exceto uma, a preposição até, que admite uma outra preposição, na sequência, até a. E se a palavra for feminina, eu tenho a opção de usar ou não a crase, caso opcional, depois da preposição até. Mas só ela, aqui não. Não há crase. Palavras repetidas, pura preposição. Tomou o remédio gota a gota. Gota a gota. Repetir ali a palavra feminina gota. Aquele a é pura preposição. Tanto que se eu colocar duas masculinas, lado a lado. Ficou lado a lado com um bandido. Lado é masculino. E eu só usei a preposição a, não usei o artigo o. Dia a dia, dia é masculino, não é correto dizer dia ao dia. Portanto, se eu não uso o artigo masculino entre duas masculinas, também não uso o artigo feminino entre duas palavras repetidas que são femininas aí. Não há crase. Quando a não vem seguido de S, mas a palavra seguinte está no plural, mesmo sendo feminina. Ele falou a pessoas carentes. Esse a, antes de pessoas, é pura preposição, tanto que não vem seguido de S. É só a preposição. E pessoas, sim, feminina no plural. Caso eu queira a crase, eu devo colocar o S. Ele falou as pessoas carentes. E aí eu vou ter crase obrigatória. Então eu passo de proibida para obrigatória. Portanto, cuidem. O a não seguido de S, com uma palavra feminina no plural, não admitirá a crase. Se eu usar o S, crase obrigatória. A diferença está na semântica. Falou a pessoas carentes, quaisquer pessoas, sentido vago, genérico. Falou às pessoas carentes, pessoas conhecidas dele, falante. Portanto, com crase, se eu tiver o S. E o último pecado, o último caso, alguns pronomes não aceitam crase. Nenhum caso. Por exemplo, os indefinidos. E aí é preciso conhecer os pronomes indefinidos. Vimos isso em morfologia. Volte à aula de morfologia. Está tudo gravadinho aí. De graça, Café com Cursos. Retorne. Veja novamente as aulas. E você vai encontrar lá os pronomes indefinidos. E aí nós temos, por exemplo, falou a qualquer pessoa presente. A qualquer pessoa. Pessoa é feminino, nós já vimos ali. Mas aqui entre o a e qualquer, e pessoa, eu tenho qualquer. Entre o a e pessoa, eu tenho qualquer. O que é qualquer? Um pronome indefinido. A cada pessoa, a alguma pessoa, a toda pessoa. Ora, cada, qualquer, alguma, toda, pronomes indefinidos. Não há crase antes de pronome indefinido. Exceção feita ao pronome indefinido outra, que pode ter crase. A outra pessoa. Aí nós temos uma exceção. Uma exceção porque é o único caso. Pronome indefinido outra. Fora isso, não temos crase. Pronomes de tratamento. Eu falo a vossa excelência, senhor. Caro senhor, deputado federal, eu falo a vossa excelência. Pronomes de tratamento não tem artigo antes.
Portanto, não há crase. Pronome de tratamento não tem artigo. Portanto, aquele a é só preposição. Cuidado com os pronomes de tratamento menos formais. Senhora, senhorita, dona e madame. Um quarteto. Senhora, senhorita, dona e madame. Os 4 admitem crase. Então vejam que as regras têm exceções. Senhora, senhorita, dona e madame admitem crase. Os outros não. Pronomes de tratamento. E por fim, pronomes pessoais. A ele, a ela, vou colocar um feminino aqui, a ela direi a verdade. A mim ninguém confessou nada. Pronomes pessoais, sejam oblíquos, aqui no caso vai funcionar como oblíquo, né? Já que não é sujeito. Pronome oblíquo não admitirá crase. Por que não tem artigo também? Não tem artigo feminino. Na verdade, na maior parte dos casos, a ausência do artigo é que determina a ausência de crase, a ausência do acento indicativo de crase. 7 casos proibidos aí de crase, ok? Vejam o seguinte, vou aprofundar um pouquinho agora, porque no próximo segmento passaremos aos exercícios aplicados a isso. Boa parte do erro em questão aparece aqui, num desses casos proibidos. E aí é bom destacar aqui, por exemplo, né, nós temos aqui os pronomes de tratamento, que tem a exceção, os pronomes pessoais, aqui as preposições, tá? E cada caso exige um cuidado todo especial, porque às vezes não é um caso proibido, mas a regência do verbo, por isso a aula de regência é tão importante, não pede preposição. Eu tenho um verbo transitivo direto. Né? Eu tenho um verbo transitivo direto. Então, eu aspiro a poeira da estrada. Eu aspiro a poeira da estrada. Temos um A e uma palavra feminina. No entanto, não há crase. Por quê? Por que não há crase aí? Porque o verbo é transitivo direto. Portanto, eu tenho aqui um objeto direto, puro artigo, somente artigo. E aí não temos crase. Mas se eu usar o mesmo verbo num outro sentido, eu aspiro a vaga disponível no tribunal. A vaga. Eu aspiro a vaga disponível. Este aspirar significa desejar, almejar. É um verbo transitivo indireto nessa acepção, nesse sentido. E aí ele exige a preposição a. Como vaga é uma palavra feminina, eu tenho o artigo a antes de vaga. 2 as, crase obrigatória. De proibida a obrigatória. Por quê? Porque eu dependo da transitividade, da regência do verbo, para saber se eu terei crase ou não. É o primeiro mandamento do uso da crase. E não só do verbo. Eu posso ter, me permitam apagar aqui, aspiro a poeira, transitivo direto, objeto direto, não há preposição, não há crase. Aspiro a vaga, transitivo indireto, objeto indireto, existe a preposição. E isso vale para os substantivos. Amor à mãe. Tem amor à mãe. Crase. O substantivo amor pediu a preposição a. Tanto se eu colocar pai aqui, tem amor ao pai. Preposição mais artigo masculino. Um adjetivo, não é? Isso é nocivo à saúde. Agora é um adjetivo pedindo a preposição. Regência nominal. Nocivo a alguma coisa e saúde é feminina. Nocivo ao ambiente, ao ser humano. Vejam aí a crase depois de um adjetivo. Um advérbio corre paralelamente. Paralelamente. A lagoa. Crase corre paralelamente ao lago. Masculino e feminino. Vemos então que crase
não é só com verbo. Substantivo, adjetivo e advérbio podem exigir a presença de crase. E aí a nossa regrinha, substituir por uma masculina em surgindo a o antes da masculina, é sinal de crase antes da feminina. Mas, nos casos todos dados, eu preciso de palavras que exijam aí a preposição a. Exijam a preposição a para que eu tenha a crase. Portanto, um verbo pedindo objeto direto não exigirá a crase. Diferentemente disso, as locuções que nós vimos no outro segmento, as locuções femininas, por exemplo, à noite, a locução feminina à noite, de tempo, tem crase independentemente de palavra que exige a preposição a. Eu coloco essa à noite com crase com qualquer verbo. Não é? Por exemplo, um verbo intransitivo. Ele chegou à noite. Com um verbo transitivo direto. Ele comprou os livros à noite. Com um verbo transitivo indireto. Ele gostou da leitura à noite. Com um verbo de ligação. Ela está sempre linda à noite. Portanto, à noite terá crase com qualquer tipo de verbo. E aí o detalhe, em sendo locução adverbial, prepositiva ou conjuntiva, os três tipos, a crase ocorre por ser uma locução feminina, independentemente de palavra exigindo a preposição a, o que não acontece nos outros casos. E aí, a maneira mais garantida de colocar isso em prática é com exercício de concurso público. Por isso, se você assistiu às aulas de regência, se você assistiu às aulas de crase, agora estamos fechando, por favor, assista à aula de exercício que segue agora. Fique conosco até o final do nosso curso.